Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Sou o professor Edrin Albert. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa videoaula breve. A intenção aqui é te ajudar a compreender como fazer multiplicação com valores decimais. Tem ainda valores centesimais, milesimais, décimo de milésimo, mas esse vídeo aqui, esta aula, é para os valores decimais. Então assista, reveja se necessário for, mas desde já o meu muito obrigado por você estar aqui. Então, vamos para a nossa aula. Então, vamos para a nossa conta, né? A primeira coisa que a gente deve levar em consideração é que nós temos aí números com vírgula e um deles é positivo, o outro é negativo. E estão entre parênteses. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Parênteses menos 3,5 vezes mais 2,4. Todo mundo aí bonitinho entre parênteses a essa multiplicação aí entre eles, né? O que fazer então? Bom, vou te apresentar dois caminhos, tá? Então, vai com calma no passo a passo. A primeira ideia que você tem aí é que justamente, deixa eu pegar o laser, é que justamente aqui, ó, menos 3,5. Esse valor aqui depois da vírgula nós chamamos de decimal. Da mesma forma que 2,4, esse valor aqui, ó, é decimal também. Então, olha o nome, decimal, vem de 10, né? Porque só tem uma casa após a vírgula. Se fosse duas, centesimal. Se fosse três casas após a vírgula, milesimal. E por aí vai, né? Então, a coisa que eu digo para os meus alunos, bom, se você está com dificuldade ou deu branco, só lembre, tem quantos números depois da vírgula? 1. Então vale 10 para ambos. E esse valor de 10 eu faço o quê? Eu multiplico para eu transformar esses valores quebrados em números inteiros. Então eu vou multiplicar, vamos lá mais uma vez, tanto esse aqui por 10 vezes 10, quanto esse aqui vezes 10. Não se esquecendo, tá, que entre esse fator e esse fator aqui, existe uma multiplicação entre eles, tá? Você já sabe que 10 vezes 10 vai dar 100. E há um motivo, há uma explicação por que eu estou dizendo isso. Lembre-se, 10 vezes 10 é 100, porque eu estou multiplicando o primeiro fator, olha lá, o primeiro fator por 10 e o segundo fator por 10 também. E se é uma multiplicação entre eles, primeiro fator vezes segundo fator, 10 vezes 10 dá 100, né? Então, quando eu multiplicar o 3,5 e o 2,4 por 10, essas vírgulas elas caminharão para a direita. Lembra da regrinha? Multiplicação é coisa da direita, divisão coisa da esquerda. Não estou falando de política, tá? É porque a vírgula salta para a direita ou para a esquerda. Se eu estou multiplicando, pula para a direita. A cada multiplicação por 10, pula uma vez para a direita. A cada divisão por 10, pula uma vez para a esquerda, tá? Então, quando eu fizer essa multiplicação, o que vai ficar como resposta vai ser justamente menos 35 vezes mais 24. Tá? Então, o que nós temos aí é fator menos 35 entre parênteses vezes mais 24 entre parênteses. Tá? E agora, você já deve saber, se não sabe, vai saber agora, que quando nós temos aqui operações entre sinais menos vezes mais, olha aqui, ó, menos vezes mais, sinais diferentes, o resultado sempre será negativo. Sempre dará um valor negativo. Então, menos vezes mais vezes menos. Se fosse o contrário, também daria menos. Agora, quando são iguais, mais vezes mais, menos vezes menos, mais. Iguais, positivo. Diferentes, negativo. E a operação que ocorre entre eles é a de multiplicação, que eu sigo essa regra, tá bom? Sinais iguais sempre será positivo, sinais diferentes sempre será negativo. Aí o que nos resta fazer, então, vai ser a multiplicação.
É, deixa eu pegar aqui, multiplicação que nos resta, sabendo que o resultado vai dar um valor negativo. Então, vai ser 35 vezes 24, é o que nos resta fazer. E aí, quando você faz lá 4 vezes 35, né? A gente começa daqui para cá, da direita para a esquerda. Então, 4 vezes 35, deixa eu pegar aqui, isso vai ser igual a 140. 140. Aí você vai fazer aqui 2 vezes 35. Tem aluno que coloca bem aqui o resultado, né? Se você está na primeira casa, você começa a colocar o resultado a partir da primeira casa, né? Então, 4 vezes 35, 140. Olha que ele pega aí agora o que era duas casas, né? Agora viram três. Três casas. Unidade, décimo, centésimo, né? E agora que você começa a fazer a multiplicação na segunda casa. Então, o resultado começa então a ser escrito também aqui na segunda casa. Não se esqueça desse detalhe, tá bom? Você não coloca aqui. Então, vamos lá. 2 vezes 35 será igual a 70. 70. Agora eu faço uma adição. Fazendo a adição, você já sabe. Se o resultado tem que dar negativo e aqui é 140 mais 70, isso aqui vai ser igual a 840. 840 negativo. Só que tem um problema, a gente começou aí com menos 3,5 vezes mais 2,4. Já sabemos o porquê que dá negativo, mas aí ao fazer a multiplicação lá, depois que multiplicamos ambos os lados, ficou 35 vezes 24, que dá 840. Mas 840 é a resposta? Nananina não. Lembre-se do que eu falei lá no início, olha para cá para o laser. 10 vezes 10 dá 100, não é? Então a ideia aqui é que agora, se a gente multiplicou por 10 e é uma multiplicação entre os dois aqui, ó, 10 vezes 10 dá 100, nós vamos pegar esse resultado de menos 840 e dividir por 100, não por 10, porque o 840 aqui é o resultado da multiplicação dos dois fatores. E se os dois fatores precisamos multiplicar por 10 para que eles se tornassem números naturais ou números não quebrados, então eu tenho que pegar os dois valores que nós multiplicamos, multiplicados para depois dividir o resultado final. Tá? Então, no caso aqui, 840 vai ser dividido por 100, a vírgula salta duas vezes para a esquerda, que vai ficar menos 8,40. Esse é o resultado, estudante. Menos 8,40. Mas antes de continuarmos, eu quero dar um recado muito especial para você. Considere justamente estar seguindo aqui o canal do professor Edrin Albert, porque aqui a intenção é justamente trazer conteúdos na área da matemática, na área da inteligência artificial, para você, estudante aí de qualquer área que precisa entender mais sobre a matemática e precisa justamente compreender como utilizar a inteligência artificial aplicado aos seus estudos, aqui é o seu lugar. Então, considere estar clicando aí não somente no gostinho, né, mas deixando o seu comentário, seguindo e ativando as notificações para que você fique por dentro de tudo aquilo que vai acontecer, o que está acontecendo aqui no canal. Mas agora eu quero te mostrar o segundo passo. Vamos lá. Esse segundo passo talvez deixe mais claro quem teve uma dificuldade de entender o primeiro. Mas por que que lá no início eu multipliquei por 10 e depois tive que dividir por 100? Porque, vamos lá, os mesmos números, né? Menos 3,5 vezes 2,4. Um negativo, outro positivo, você já sabe por que que deu valor negativo no final, né? Menos vezes mais, menos. Mas 3,5 e 2,4, esquecendo agora os sinais, esses valores são quebrados ou, matematicamente falando, são valores fracionários. Nós podemos representar como fração, mais uma vez, deixando de lado os sinais agora. Vamos deixar de lado os sinais, vamos nos concentrar só nos números quebrados, tá? Deixe os sinais de fora, o negativo e o positivo aí. Então, 3,5 é o mesmo que 35 dividido por 10 vezes 24 vezes 10, que está relacionado diretamente lá com o 2,4. Eu não falei desde o início que era valor decimal?
Se eu precisei multiplicar por 10 para tirar a vírgula, para aparecer a vírgula, eu divido por 10. Então, esse 35 sobre 10 é o mesmo que 3,5. E esse 24 sobre 10 é o mesmo que 2,4. Então, é a mesmíssima coisa, só porque agora eu estou expressando como fração. E então, agora aqui, o que que eu tenho? Multiplicação entre frações. Você já sabe que para fazer multiplicação entre frações é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Você já sabe que a multiplicação do de cima será 840 e o de baixo vai ser 100. Agora você está entendendo por que lá no final você precisou dividir por 100, justamente por conta disso, estudante, porque nós estamos encarando os números como frações e a multiplicação entre frações. E ao realizar justamente, a conta vai dar 8,40. Levando em consideração agora o sinal, nós já sabemos que o resultado dará negativo, então 8 negativo, vírgula 40. Pronto, tá aí, estudante. Duas formas diferentes de como você trabalha esse conceito. O meu muito obrigado por você ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado e deixe aí nos comentários qual formato você mais se identificou, qual a maneira você achou mais simples de estar resolvendo esse tipo de conta. Haja visto que 9 entre cada 10 brasileiros não consegue resolver esse tipo de conta. Será que você faz parte da galera dos 10% ou dos 90%? Conta aqui para mim nos comentários, deixa para mim aí a tua resposta. Quero muito conhecer e saber se você está gostando desse conteúdo. Estudante, meu muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima. Valeu!